Olá, meu povo querido, mais uma vez juntos novamente aqui. Nós estamos nesta semana com Cientificamente no Ar e hoje nós vamos discutir um assunto muito interessante. A conexão de cérebro, ondas cerebrais e tecnologia. E a robótica e tudo isso que está surgindo, né, que está em ebulição, que vai ser a esperança para tanta gente que hoje está numa cama, está numa cadeira de rodas, não se locomove, tetraplégico ou alguns paraplégicos, inclusive. E para discutir esse tema, nós estamos aqui com uma pessoa que é um grande nome, uma autoridade nas redes sociais desse tema, que é Luiz Borges, professor Luiz Borges. Ele tem um canal muito conhecido nas redes sociais e é uma pessoa bastante experiente, porque estuda e pesquisa há muito tempo e foi, inclusive, laureado ou premiado por universidades de renome, por contribuições muito importantes de pesquisas que ele fez nessa área. Luiz, muito obrigado por ter vindo. Professor Luiz, você é extremamente bem-vindo. O assunto é muito interessante, intrigante e novo. Conta para mim como foi que você começou. O que te trouxe para dentro desse campo de pesquisa tão necessário, tão novo e tão importante? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Pode ser Luiz mesmo. Obrigado, sou uma pessoa que não ligo para título de forma alguma. E eu comecei nesse mundo, eu lembro, né, como se fosse hoje. Eu estava na internet, lá na minha cidade de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. Então, você é de Aquidauana. Isso, sou aquidauanense. Conheço aquela capital mundial. Pois é, capital da pesca. Da né, pesca, que isso. Então, eu estava lá com os meus 14, 13 anos de idade, quando de repente eu vi um vídeo no YouTube. Nesse mesmo lugar onde nós estamos agora, um deles, né? Sim. Estava vendo um vídeo no YouTube de uma mulher, que ela era paralisada, é paralisada do pescoço para baixo, e ela estava controlando um braço robótico para pegar uma barra de chocolate e comer, com pensamento. Porque estava saindo da cabeça dela alguns cabos, né, de monitoramento de atividade cerebral, e essa mulher pegou com um braço robótico muito legal, uma barra de chocolate e comeu. Quando eu vi isso e eu li a descrição, depois eu fui descobrir, né, era uma pesquisa em parceria com a Universidade Johns Hopkins, o Applied Physics Lab da Johns Hopkins, junto com a Universidade da Pensilvânia, o grupo do professor Andrew Schwartz. Quando eu vi aquilo, eu falei, não, caramba, isso daqui é a coisa mais legal do mundo. Então quer dizer que você é capaz de controlar a tecnologia com seu pensamento. Sim. Isso a gente está falando de 2012. 12 anos atrás. Exato. Eu fui pesquisar e eu descobri que, primeiramente, existiam demonstrações ainda mais antigas que aquela. Uau. Em 1999 e 2000, você tinha macacos controlando jogos de videogame com o pensamento. Então, aquilo foi fato. Porque eu vi alguns vídeos, mas eu achei que era um pouco fantasioso. Eu nem dei muita Pior que não. Foi realmente uma área de pesquisa muito consolidada, a área de pesquisa interface cérebro-máquina, seja ela invasiva ou não invasiva. E voltando a pesquisar ainda mais, eu descobri que existiam demonstrações datadas dos anos 70 por um pesquisador, vários pesquisadores, na verdade. Um deles, o professor Kennedy, que fez uma demonstração usando tecnologia não invasiva, o outro professor Philip Kennedy, né? E outro professor Jacques Vidal, que já demonstraram controles muito rudimentares. Né? Foram 70, isso? Anos 70. Caramba. Anos 70. Assim, coisa muito antiga mesmo, se não me engano, né? 1970. E eu olhei para aquilo e falei, isso é a coisa mais legal do mundo, para mim. Então eu sou um nerd declarado dessa área e eu não consigo me lembrar, a partir daquele momento... Aí você mergulhou? Mergulhei. E não emergi até hoje, né? Mas assim, eu não consigo me lembrar de um dia sequer, depois daquele momento, que eu não pesquise sobre a área, que eu veja notícias sobre, leia um artigo sobre ela. E aí, fiquei muito contente de saber que um brasileiro, o professor Miguel Nicoleles, é um dos precursores da área. Sim. Então, olhando tudo isso, eu falei, poxa, é uma coisa que, primeiramente, dá orgulho de ser brasileiro, uma coisa que coloca o Brasil como chances de ganhar, né, um prêmio Nobel, e quero saber mais sobre isso. Tive oportunidades de desenvolver algumas pesquisas na área, já ainda no Instituto Federal, enquanto técnico em informática, o que me deu uma base de eletrônica e programação gigantesca, com 14, 15 anos de idade. E nunca mais parei. E você fez uma pesquisa que foi agraciada lá fora.
Que pesquisa foi e qual foi a sua premiação? A minha história em pesquisa, em desenvolvimento de pesquisas, ela tem muito a ver com um movimento aqui no Brasil chamado Feiras de Ciências. Sim, sim. É um movimento Sim. né, Conheço que tem bastante. capitaneado, né, aqui no Brasil pela FEBRACE, que é a Feira Brasileira de Ciências de Engenharia, uma competição de engenharia que acontece na USP, na Escola Politécnica, e pela FETEC-MS, que era uma feira desenvolvida pelo professor Ivo Leite Filho lá no estado de Mato Grosso do Sul. Então isso a gente está falando de 2013, período de 2013 até 2016. Comecei a participar desses eventos. Meu primeiro projeto foi um projeto de engenharia biomédica, na verdade, não foi nem interface cérebro-máquina em si, mas era um jeito de você tornar mais barato a amplificação de DNA. Nós desenvolvemos, eu e os meus orientadores, um equipamento chamado termociclador. É um equipamento capaz de copiar vários segmentos de DNA com variações de temperatura. Isso você faz, né, teste de paternidade, análise forense e tudo mais. Facilita muito. E nós fizemos uma demonstração usando efeito termoelétrico, inclusive, pastilha Peltier, né, controlando a direção da corrente, de como você podia. E aquilo fazia parte, na verdade, de um movimento de ciência, biologia, faça você mesmo, do it yourself biology, que hoje em dia é muito grande, inclusive te permite comprar kits hoje nos Estados Unidos educacionais, que te permite fazer bactérias que brilham no escuro em casa, né? E a minha primeira pesquisa no campo de interface cérebro-máquina foi com controle de próteses, que é uma história muito interessante que tá tendo alguns desenvolvimentos muito recentes que tem a ver coisas assim, 1 para 1, da Meta, do Facebook, né? O jeito que você controla a prótese de braço, por regra, assim, hoje, nos produtos comerciais, além de elas custarem muito caro, é o seguinte: você lê sinal muscular, que é um sinal elétrico, também chama sinal mioelétrico, e você compara, depois que você lê esse sinal, com um banco que você criou, com modelos que você treinou, para falar, ok, depois que eu leio 2 segundos de atividade muscular, eu olho para essa janela e eu falo, essa atividade muscular é de fechar a mão. Essa atividade muscular é de abrir a mão. Essa atividade muscular é de apontar. Então você compara, só que isso faz o controle ficar muito robotizado. Sim. Mecanizado. Você não tem a fluidez de movimentos das próteses que você vê nos filmes, séries e tudo mais. Então me perguntei por que nos anos 2000 um animal era capaz de controlar um jogo de videogame de forma tão fluida com atividade cerebral e por que essas próteses tinham esse problema de controle. E, longuíssima história curta, eu e os meus orientadores fomos capazes de desenvolver um método utilizando 8 eletrodos apenas, que eram colocados no membro remanescente da pessoa amputada. A gente trabalhou com amputados transradiais unilaterais, ou seja, abaixo da linha do cotovelo. Você colocava aqui 8 eletrodos, capturava esses sinais mioelétricos e você correlacionava esses sinais. O grande pulo do gato, o que foi? Para você fazer um modelo melhor, você tinha que coletar ao mesmo tempo o sinal elétrico e o sinal de movimento. Só que não tem como você coletar o sinal de movimento de um braço que não existe, uma pessoa amputada. Só que se você falar em pessoas amputadas unilaterais, o que você consegue fazer é, se você tiver ainda o membro, o outro, você coloca a pessoa na terapia da caixa de espelhos, que é uma terapia usada para tratar a síndrome do membro fantasma. 80% das pessoas amputadas, não tem o membro, mas sentem dor no membro que não tem. E aí você faz um truque, no cérebro delas muito simples. Você coloca os sensores aqui no membro remanescente, esconde o membro remanescente com o espelho, coloca na frente do espelho o membro que ela ainda tem, pede para ela olhar para o reflexo e o cérebro vai instantaneamente reproduzir os comandos que ela está fazendo para controlar o braço que ela tem no braço que ela não tem. Olha isso. E a gente correlacionou essas duas coisas. E funcionou? Os movimentos e funcionou de forma assim, fluida. Fantástico isso. Você dá para ver nas primeiras demonstrações, Fantástico. Não é um controle muito bom, porque a gente usou na época, não estava tão popular ainda essa questão de machine learning. A gente usou um programa chamado Weka, que era um programa feito em Java. Tivemos que fazer na unha programa de análise de sinal temporal, implementar filtro de Butterworth de 4ª ordem no Java, para você fazer as coisas meio que em tempo real, ou com uma latência muito pequena. E o que aconteceu de muito interessante de evolução disso foi o seguinte: para coletar os sinais musculares, sempre um impeditivo gigantesco para pesquisa, obviamente, ainda mais no Brasil, é o valor
dos equipamentos de pesquisa. Caros, é. Esse equipamento que nós utilizamos para coletar os sinais musculares chama Myo Army Band. É um equipamento feito por uma startup chamada Talmic Labs, lá de 2012, 2013. Nós utilizamos esse equipamento de 2015 até 2016 para fazer a coleta de dados. Olha que história interessante. Essa pesquisa, então, ela é apresentada no evento lá em Phoenix, no Arizona, em 2016. Ganha, até hoje, o que é considerado o melhor projeto de engenharia biomédica do mundo, né, na área, né, nesse evento, até hoje, né, brasileiro. Né, referência. Projeto brasileiro. Né, até hoje não teve nenhum projeto brasileiro que conseguiu alcançar essa categoria de melhor projeto do mundo na área de engenharia biomédica. Mas aí o que aconteceu foi que essa empresa responsável por fazer essa pulseirinha foi comprada em 2019 por uma startup chamada Control Labs. Control Labs pegou essa pulseira, aumentou o número de eletrodos, foi de 8 para 16. No finalzinho do ano, a Meta adquire a Control Labs por mais de $500 milhão. Meu Deus. E hoje, acho que foi mês passado, o Zuckerberg acabou de lançar aquele óculos lá da Meta, que vai ser o óculos de realidade mista, que adivinha, uma das interfaces de controle com o óculos, com o novo mundo de realidade mista, vai ser a pulseirinha. Vai ser uma pulseirinha. Eles pegaram, era um trambolinho na época que eu usei. Mas hoje eles reduziram para uma pulseira parecida com essa daqui. Sim. Você vai colocar no seu pulso, ela vai interceptar os seus sinais elétricos do braço e vai possibilitar você interagir com o mundo de realidade virtual ou aumentado da Meta. Porque isso resolve um problema muito grande nesse mundo, que é como é que você consegue capturar movimentos dos seus membros sem olhar, sem ter uma câmera. Os óculos fazem isso colocando várias câmeras. Aquele da Apple, aquele da Meta, eles têm diversas câmeras espalhadas, eles conseguem fazer o tracking com isso. Só que com essa pulseira, você consegue colocar a mão no seu bolso, fazer um movimento e vai aparecer lá o que você está fazendo com a sua mão. Que é o método, né? Obviamente eles fizeram outras tecnologias, mas fiquei feliz que a gente já teve uma visão naquela época do que seria possível. A base todinha estava no fundamento daquilo que vocês desenvolveram. Do conceito, sim. Parabéns. Do conceito, sim. Sim, parabéns. E como é que é a questão de... Como é que o cérebro humano consegue desenvolver ou mover mouses, mover computadores, enviar sinais? Como físico quântico que eu sou, eu trabalho muito na área quântica, eu acredito muito nessa questão o universo está no nosso cérebro. É uma questão filosófica que demanda do conceito quântico teórico. Né? Nem todos os físicos, especialmente os mais técnicos, né, nem todos conseguem fluir nessa área. Mas o universo é o que o seu cérebro, o que o nosso cérebro é. O universo está dentro do nosso cérebro. Não existe nada lá fora. Cores, sinais auditivos, tudo são ondas, e essas ondas alcançam o nosso cérebro, que cria ilusões, que cria imagens projetadas na tela do nosso cérebro. E aí, é por isso que a gente comunica. Então, o universo está construído dentro do nosso cérebro. Agora, como que do cérebro, eu queria que você desse uma pequena explicação, podemos mover a matéria? Até porque Jesus disse que a gente moveria a montanha. Quem tem fé move montanha. Lembra desse negócio antigo? Né? Quem tem fé move montanha. E sem saber... Seria a fé do tamanho de um grão de mostarda, dizer essa montanha mova-se, lança-se ao mar. E assim será com ela. Então, quer dizer, Jesus já estava antevendo todo o desenvolvimento científico, onde estamos chegando. Meu interesse aqui realmente não é o interesse bíblico, religioso, mas é o interesse científico de explicar para a base da nossa audiência como que as ondas cerebrais podem fazer isso. E hoje a ciência está caminhando para esse lado. É uma questão de tecnologia pura e simples. Inclusive, dentro do próprio mundo neurocientífico, uma frase que eu gosto muito é que o que é a realidade? A realidade é uma alucinação que todo mundo concorda com ela. Pronto. Porque todo mundo tem a mesma alucinação no seu cérebro. Isso. Agora tem alguns, falando um pouco da questão de filosofia e interpretação,
tem aquele grande dilema que eu não consigo provar metafisicamente que o mesmo azul que eu enxergo aqui, É o desse mesmo cérebro, azul é o meu. mesmo azul que você Sim, enxerga. claro. Você até consegue pegar uma máquina de espectro, colocar aqui e ver que, olha, esse daqui é o espectro Nós da usamos luz. convenções para isso. Convenções, exato. Só que eu acredito muito e gosto muito da noção que realidade, no final das contas, o jeito que a gente colocou as coisas em números, o jeito que a gente colocou as coisas em equações na física, é o melhor jeito que o nosso cérebro tem de Perfeito. explicar correlações, relações de física que Perfeito acontecem no mundo. Isso é perfeito. A questão de interface cérebro-máquina é uma questão de tecnologia, uma tecnologia que foi desenvolvida desde quando você começou a ter a questão de monitoramento de atividade cerebral. Está fazendo 100 anos agora. 100 anos? 100 anos. Foi uma tecnologia inventada por Hans Berger. Hans Berger inventou, foi um dos precursores do eletroencefalograma. Sim. Ele fez, era uma máquina gigantesca na época, porque ele usou um galvanômetro, que era também utilizado já para a questão de ondas cardíacas. Vamos colocar na cabeça, curiosidade, né, de cientista e ver o que acontece. E ele conseguiu registrar um fenômeno muito comum, que é o hello world de todo mundo, é o início de todo mundo que vai começar a mexer com o sinal cerebral, principalmente de forma não invasiva. Você registra a diferença de frequência que acontece no seu córtex occipital, essa parte aqui mais atrás do cérebro, né? Que é quando você está de olhos abertos e olhos fechados. Quando você está de olhos abertos, o seu lobo occipital aqui, ele está processando muita coisa. Imagem, ele está processando cor, ele está processando forma, movimento na horizontal, movimento da vertical. Então, você tem várias populações de neurônios disparando de forma diferente. Quando essas ondas eletromagnéticas se somam, você vê como uns risquinhos assim que tem a característica de ter uma alta frequência e uma amplitude muito baixa. Só que se você pegar esses eletrodos de eletroencefalograma, não é nada invasivo, não usa nada de cirurgia nem nada. São só anteninhas que você coloca aqui na superfície do seu cérebro. Se você tiver uma referência, porque a amplificação ela é diferencial, né, por amp-op, mas é outra história já mais técnica. Você coloca a referência e o ground, você coloca o eletrodo aqui, você pede para a pessoa fechar os olhos, é só escuro. Então ele não tá, os neurônios não estão processando muita coisa e você meio que sincroniza o disparo. E aí você consegue observar uma onda que a amplitude dela é muito maior e a frequência é muito menor. Então ele já tinha registrado que existiam alguns fenômenos psicológicos, alguns fenômenos cognitivos que tinham uma assinatura eletromagnética, uma diferença de onda. Corta para um pesquisador chamado Forschler e ele conseguiu correlacionar fenômenos motores com mudanças de frequência. Então o eletroencefalograma ele já estava um pouco mais desenvolvido, ele colocou, né, uma redinha, né, dessas antenas de eletroencefalograma no cérebro. E o que Forschler descobriu é que se você fizesse um movimento com a sua mão direita ou com a sua mão esquerda, você ia ter algumas mudanças de frequência no hemisfério direito ou esquerdo. Você vai ter mudanças no hemisfério esquerdo se você mexer à direita e vice-versa. Agora, um dos méritos, e aí que a gente chega na questão de leitura de pensamento, que é uma questão de metonímia, uma figura de linguagem. Mesmo se você não fizer o movimento, mesmo se você tiver com as suas mãos paradas aqui, e você imaginar o movimento, a desincronização vai acontecer. Você observa a mudança de frequência, que a gente chama de... Tem vários fenômenos. Existe a desincronização do ritmo Mi, que existe um ritmo, uma frequência típica no cérebro, no córtex motor, que é essa parte aqui mais central, que tem entre as suas orelhas, perto aqui do sulco central, que é a mais responsável pelo planejamento de movimento. E aí, logo atrás dela, tem o córtex sensorial, que é a questão de interpretação de sensações táteis. E na mesma região, ele observou que existiam essas diferenças. Mesmo que ele não faça, só imagine. Mesmo que você só imagine, por isso que a gente fala, o termo técnico... O poder do pensamento, da imaginação. Se você for pensar em questão de inglês, quando você fala power, o termo técnico que você usa é power of Mi rhythm. Então, a potência do ritmo Mi, né, que é uma questão interessante. E aí, com o advento de machine learning, que todo mundo hoje fala de inteligência artificial, mas o pessoal, né, não sabe que começou, na verdade, os primeiros técnicas de machine learning com estatística multivariada, com análise de lineares discriminantes, com análise de componentes principais, começou muito atrás, nos anos, talvez 80, anos 70, 80, 90. Utilizaram esse tipo de matemática para conseguir identificar essas mudanças de frequência. E aí fecharam o loop. Então você tinha realmente uma tecnologia que era capaz de extrair ondas, reconhecer a diferença dos padrões e acionar alguma coisa. Então, pelo que eu saiba,
A primeira demonstração de ondas cerebrais controlando um computador foi feita pelo cientista chamado Jacques Vidal, que conseguiu utilizar um fenômeno que chama potencial visual evocado de campo estacionário. É uma coisa, também é pelo córtex visual, é uma coisa muito interessante. Se você olhar para uma luz piscando a 10 Hz, adivinha a qual frequência o seu córtex occipital vai oscilar? A maior parte 10 Hz. 10 Hz. Se você olhar para outra luz que está piscando a 12, ele vai oscilar a maior parte em 12. Você faz uma transformada de Fourier simples, que é um método que você usa para decompor frequência, e você pega lá um pico em 12 Hz. Ele usou isso para controlar um cursor num labirinto. Só que era um controle meio passivo, ou seja, você só estava olhando para algumas coisas. E depois fez um outro cientista chamado Philip Kennedy, que fez um implante invasivo num paciente que tinha Locked-in Syndrome, ou seja, aquela síndrome do encarceramento, no qual você fica em cima de uma cama, completamente incapaz de se mover, falar. Ele fez um implante invasivo, era um eletrodo apenas. Só que esse um eletrodo, ele era capaz de, usando técnica de neurofeedback, de você conseguir modular certo padrão de disparo cerebral para mover um cursor né, numa tela. E depois, com o advento dos eletrodos, de múltiplos eletrodos, das matrizes de eletrodos, que o pessoal registrava antes apenas um, o professor Nicoleles, inclusive, é um dos precursores dessa questão de multieletrodos, eles registraram e conseguiram coisas muito mais legais, como o braço robótico, aí sim controlado pelo pensamento, o cursor. Mas essa área, essa tecnologia, ela se trata disso. Você tem a base de registro de sinal cerebral, que pode acontecer com eletroencefalograma, com questão invasiva. Depois, algum método para você reconhecer esse padrão. E terceiro, o que você vai fazer com esse reconhecimento? Seja Sim. mover o mouse, mover um braço robótico, mover um andador robótico. Então, potencialmente, nós podemos dizer que existe esperança para as pessoas que estão paraplégicas, tetraplégicas, dentro de um futuro próximo, realmente conseguir a ciência, a tecnologia, atendê-los para que eles possam usar aí, se beneficiarem disso, caminhando, vamos dizer, amparando, né? Porque a pessoa nunca vai voltar a ser inteiramente como é, mas minimizando bastante o sofrimento e a paralisia. Eu lembro até hoje de uma palestra que eu assisti do Drauzio Varela, em que ele disse assim, ele começa falando, qual que é a função da medicina? Aí as pessoas falam assim, salvar vidas. Fala, por enquanto, também, mas qual que é a principal função da medicina? Depois de várias respostas desses estudantes na plateia, acho que uma faculdade de medicina, uma coisa assim, chegou-se à conclusão, e que é uma conclusão que é acordada, né, talvez, entre no campo, que é alívio do sofrimento humano. Aliviar o sofrimento. Aliviar perfeito, o sofrimento humano. E o que eu enxergo na tecnologia, o meu moto para desenvolver tecnologias hoje como empresa, fazendo coisas né, nessa área, é justamente o potencial de escala que a tecnologia tem. No mundo da tecnologia, o pessoal ouve eu falando de cérebro, ouve eu falando de coração, da questão cardíaca, e fala, Luiz, por que você não foi fazer medicina? Não tenho nada contra a medicina, eu faço trabalhos em engenharia biomédica há algum tempo. Meu moto é, no final das contas, a medicina, a vida humana, o alívio do sofrimento humano. Só que, na prática médica, você tem uma pessoa resolvendo talvez 3 casos, 5 casos por dia. O que a tecnologia te abre a possibilidade para fazer, te abre as portas, é você resolver muito bem um problema usando um método específico, só que no outro dia você pega esse método, se ele for um software, você coloca na internet. Milhares de pessoas. Instantaneamente, milhões de pessoas podem se beneficiar. Teve um negócio muito interessante, um exemplo muito interessante disso, um programa para detectar anemia, que era um aplicativo de celular. Isso venceu o Imagine Cup da Microsoft há algum tempo. Você vestia, você imprimia, na verdade, você encomendava, você imprimia uma escala de cor, você colocava aqui no seu dedo indicador, você fazia assim no seu olho, né, para revelar a sua mucosa aqui, e aí você tirava uma foto. E com aquilo, ele conseguia pegar se aquele padrão estava desviando ou não de um padrão que eles tinham ou não, e colocava lá alguma certeza para você ter a questão de anemia. Diagnóstico de doenças de oftalmológicas com um equipamento muito simples, de impressão 3D, você consegue colocar no olho, tirar uma foto também com o celular e colocar na nuvem, rodar os algoritmos de inteligência artificial na nuvem e resolver. Então, o que sempre me atraiu nesse tipo de tecnologia
Não é tecnologia que especula, não é tecnologia que é feita para aumentar os potenciais de autodestruição humana. Sim. Aumentar as coisas que são mais, talvez, reprováveis na natureza humana, na crise de valores, ética e moral que nós temos hoje em dia, como, por exemplo, apostas e tudo mais. Mas é a tecnologia que permite dar escala para o alívio do sofrimento humano. Nossa, E no meu caso, né, no mundo de interface cérebro-máquina, eu vejo na questão de paralisia, paraplegia, tetraplegia, pessoas que estão hemiplégicas ou paralisadas depois de ter um acidente vascular cerebral, um AVC, crianças que possuem questões de desenvolvimento por causa de uma paralisia cerebral. Né, de cada 2.000 crianças que nascem no Brasil, 2, 3 têm paralisia cerebral por causa de falta de É uma estatística problemas grande essa. com certeza, problema de pré-natal. O seu site, você tem algum produto, você tem algum curso, você tem alguma interação com a população? Por exemplo, o pessoal que está buscando, um pai, um parente que está buscando solução, pode conversar, pode interagir, algum tipo de orientação, coisa assim? Olha, por enquanto, infelizmente não em questão médica, mas é muito interessante essa questão de interação com o público, porque eu acho que foi em 2019, o Elon Musk, que tudo que ele faz, né, tem muito barulho e tudo mais na mídia, ele lançou a startup, a Neuralink, a empresa dele, do chip cerebral, né, que vai colocar um implante lá E é basicamente um avanço tecnológico. É um avanço porque naquela época que eu via a mulher controlando aquele braço robótico com pensamento, você precisava ter um cabo saindo, né, do crânio dela, indo para uma série de computadores que era um rack gigantesco de computadores. Hoje a Neuralink consegue fazer isso com uma moedinha. Você faz um disco no crânio da pessoa do tamanho de uma moeda de €1 ou de R$1, e aí você coloca o chipzinho ali naquele lugar, coloca os implantes, fecha, depois não tem cabo nenhum saindo da cabeça da pessoa, e você consegue fazer as mesmas coisas. Ou seja, um avanço gigantesco do ponto de vista de tecnologia. Total. Só que o que me surpreendeu muito na época é que muitas pessoas, o mainstream, o popular, começaram a achar que era a Neuralink que tinha inventado essa área. Ou seja, a Neuralink inventou o controle de tecnologia com pensamento. E se você for pensar do ponto de vista acadêmico, não é verdade. Né? Você tem diversos pesquisadores que décadas atrás capitanearam o desenvolvimento disso. Claro. E um dia, né, caberá ao Karolinska Institute do Prêmio Nobel decidir quem que vai ser reconhecido por ter inventado isso. A gente vai esperar e eu torço para todos os dias para que o Brasil esteja lá no meio deles. Mas veja bem, quando eu vi que existia esse grande interesse por essa tecnologia, eu comecei no ano passado, vai fazer um ano agora em dezembro, na verdade, em 2023, eu comecei a fazer vídeos curtos para o Instagram explicando neurotecnologia, princípios de neurotecnologia. Então, ao invés de usar uma linguagem super complexa que você vê hoje lá nos vídeos do YouTube disponíveis sobre o assunto, em palestras disponíveis pelo assunto, comecei a falar de forma simples. Por exemplo, a gente é capaz de ler pensamentos porque o mesmo programa que roda no seu celular, que reconhece o OK Google, o OK Siri ou Alexa, ele é um programinha que ele é muito bom em ver diferença em risquinho, de ondinha. O seu cérebro funciona com eletricidade, a eletricidade ela aparece essa ondinha, existe uma ondinha diferente para a mão direita e a mão esquerda, e assim a gente lê pensamento. Era um passatempo de férias, que eu estava fazendo em Aquidauana, lá na minha cidade, que eu inclusive estou indo daqui a algum tempo, algumas semanas, estou voltando para lá. Minhas férias lá em Aquidauana são muito produtivas, eu costumo dizer. Fiz um vídeo desses por dia, de repente 100 mil seguidores. Hoje nós somos o maior perfil de neurotecnologia do mundo, falando em português. Do mundo? Do mundo. Existem vários que falam inglês, perfil da Neuralink, perfil de empresas que a Neuralink contratou para fazer a divulgação dela. Nenhum bate o perfil brasileiro. O Luiz com Z, FS Borges, né, que é um perfil... hoje em dia... Luiz com Z... FS Borges. FS Isso, Borges. Luiz com Z, FS Borges. Um perfil no Instagram que hoje tem mais de 150 mil seguidores, no qual eu falo com uma linguagem simples os conceitos de neurotecnologia e trago as últimas notícias e comento. Por exemplo, a Neuralink acabou de anunciar que ela vai fazer pela primeira vez, a Neuralink, né, um controle de um braço robótico com o chip deles.
Por quê? Porque agora eles estrearam aquele Optimus, a Tesla, né, tem aqueles Sim, robôs sim. humanoides. Sim, sim. O que eles viram? Poxa, a gente tem um leitor de atividade cerebral, tem uns algoritmos de tradução de sinal cerebral em comando. Que tal a gente controlar o braço desse robô, que o braço deles, do ponto de vista de engenharia, de passagem, está muito bom. Uma vantagem, né, deles, uma vantagem de você ter dinheiro ilimitado, é que você pode fabricar os atuadores, né? Sim, Você chega sim. no nível de fabricação do atuador. Então tá muito bom aquele braço daquele robô. E eles vão fazer um controle cerebral. Então, assim, Que vai ser o primeiro passo para o mercado, vamos dizer, significativo, porque aí vai disponibilizar mesmo. Não, Quem exato. tem essa Escala. necessidade é em escala. Escala. Um dos grandes problemas, eu fui descobrir depois, eu recomendo para todo mundo que goste do tema neurotecnologia, interface cérebro-máquina, leia o livro, infelizmente não tem em inglês, espero mudar, não tem em português, mas espero mudar isso em pouco tempo, chamado The Brain Electric, The Brain Electric, do Malcolm Gay. Ele fez um trabalho, um jornalista norte-americano, ele fez um trabalho assim muito bom em contar a história mesmo. Quais são os primeiros pesquisadores, o que eles fizeram, como que foi a briga por dinheiro da DARPA, do governo norte-americano, para poder fazer essas tecnologias, desenvolver essas tecnologias. E lá ele conta que um dos motivos pelos quais próteses robóticas de braço não são tão avançadas hoje em dia, você não vê pessoas caminhando aí na rua tocando piano, né, com essas próteses, é porque não tem mercado. O número de pessoas que precisam... Então é a ausência do mercado que... não justifica... Para você fazer uma prótese muito avançada... Toda a tecnologia custa Exato. muito caro. Para você fazer uma prótese muito avançada, você precisa de muita grana. Sim, muita grana mesmo. E o que descobriram é que não justificaria. Então as próteses que você tem até hoje são próteses mais simples. Sim. Porque você simplesmente quase não tem mercado. artesanais, né? É isso, quase artesanal. Você tem aquele gancho... E muitas pessoas que têm amputação, eu tive contato, né, grande com elas. Então, né, eu quero saber sobre esse aspecto social. Como é que você orientaria famílias, pessoas que precisam, que têm esperança que um dia poderia vir se beneficiar de um aparelho desse? Luiz, aguarde quieto, acompanha a mídia, que palavra que você daria para essa pessoa? Eu diria que existe esperança, mas ela tem que ser entregue com alguma parcimônia. O que eu observei é que existe um problema gigantesco no Brasil, que é o seguinte, a falta de tradução dos desenvolvimentos acadêmicos para o mercado. A gente pode ficar falando aqui, inclusive, a tarde inteira sobre por que isso acontece e deixa de acontecer. O senhor que tem mais experiência em grandes instituições de ensino sabe, talvez até mais do que eu, questões de brigas de ego. Sim, é difícil. Burocracia. Burocracia que acontece nesse tipo de ambiente. Então, assim, uma das maiores frustrações que eu tenho, pessoalmente, é a seguinte. Existem hoje publicados, de forma, como o próprio nome já diz, público, conhecimento disponível publicamente, de forma gratuita, técnicas, bases que podem aliviar o sofrimento humano. Eu recorro a uma frase que me motiva muito, do Albert Sabin, um dos pioneiros da vacinação contra a polio, que diz o seguinte: todo cientista, que também é um ser humano, não deve descansar até que o conhecimento necessário para reduzir o sofrimento repousa em uma estante. Então, o que eu decidi fazer como sociedade civil organizada é, primeiro, vamos começar a fazer essa tradução? Né? Já que não foi feita até agora em grande escala, em uma coisa muito efetiva, em algo que verdadeiramente vai resolver o problema dessas pessoas, vamos fazer isso. Fundei uma empresa. Sim. Fundei uma empresa esse ano, a Cortex Corp, que é baseada no tripé quase parecido das universidades federais. Eu nasci no Instituto Federal, academicamente e tecnologicamente. E tanto o Instituto Federal quanto a Universidade Federal tem um tripé muito claro. Sim. Ensino, pesquisa e extensão. Por que não fazer uma empresa ao redor disso? Fazer uma empresa cuja base é ensino, uma empresa que ao mesmo tempo faz pesquisa sobre os problemas que existem, que podem ser resolvidos utilizando neurotecnologia, e terceiro, ao invés de extensão, que no caso das universidades federais é você pegar e levar a Universidade Federal para a comunidade, fazer oficinas de reaproveitamento disso e daquilo, é comércio. Então a única diferença é o finalzinho. Fazer uma empresa baseada em ensino, pesquisa e comercialização de produtos. E o que eu estou fazendo primeiramente em questão agora de ensino,
que é para, olha, a pessoa que é do mundo técnico, a pessoa que sabe tudo de rede neural convolucional, que sabe de backpropagation, isso, aquilo, como que essa pessoa vai ser capaz de fazer a parte, conhecer os problemas da parte médica? Vou fazer materiais didáticos para isso muito simples, cursos, e-books, etc. A pessoa que é da parte médica, que conhece muito bem qual que é o problema, como que usando ferramentas simples, que nem precisa programar, ela vai ser capaz de resolver isso? Então esse é o primeiro objetivo da Cortex Corp. Fazer a disponibilização de materiais didáticos, uma linguagem simples, e-books, cursos, vídeos, por meio dos quais as pessoas vão aprender mais numa linguagem simples, numa linguagem que não vai privilegiar esse outro pesquisador, mas vai falar sobre todo mundo, sobre as contribuições de todo mundo, o que todo mundo fez na área. E depois disso, nós estamos desenvolvendo, informação quase exclusiva, um dos equipamentos mais acessíveis do mundo para coleta de sinal cerebral, muscular, ocular e cardíaco, que é o OmniAxon. Então, se você quiser hoje, quero brincar de processar sinais cerebrais em casa. Quero traduzir meus pensamentos motores para controlar um jogo de videogame. Quero traduzir os sinais musculares do meu braço para controlar alguma coisa. Bom, boa sorte. Tenha 15 mil reais à sua disposição, porque hoje em dia é só isso que você tem. Você tem que comprar um produto dos Estados Unidos que custa 15 mil reais, ele não vem pronto, ele é uma plaquinha de desenvolvimento. Sim. Você precisa fazer todo o retrabalho. Se você não tiver cuidado e conhecimento técnico em eletrônica, você dá uma descarga eletrostática ali, fritou o circuito, acabou. Então, o primeiro objetivo, eu lidei com esses equipamentos há 11 anos hoje, né? Já. Ou seja, eu sou consultor de uma grande empresa de neurotecnologia bem estabelecida no mercado já há um bom tempo. Então eu ouvi pesquisadores, eu mesmo sofri na pele os problemas relacionados a esses equipamentos. Então por que não desenvolver o nosso próprio? Se nós brasileiros... E vocês estão caminhando nessa linha. Nós estamos muito próximos de fechar o design, fechar a eletrônica, questão de bateria, para disponibilizar para o mercado brasileiro e mundial o equipamento mais barato, mais acessível para coleta de sinais eletrofisiológicos não invasivos. A partir daí não tem limite. Veja bem, a partir daí você tem a possibilidade de você comprar isso para escolas, para instituições de ensino, para universidades, e aí o limite é a criatividade do brasileiro. Acabou. E aí você vai falar que o brasileiro não tem criatividade, ou que a criatividade do brasileiro tem limite? Você poder colocar um chip na sua cabeça que a partir dali você emite sinais. Pois é. E um chip que não é com cirurgia nem nada, né? Vai ser bem... É um aparelhinho, assim, imagina uma caixinha pequena, sim, que vão sair dali 8 fios. Sim. Aí esses fios você coloca na sua... com uma touquinha, sim. Como se fosse uma touquinha de natação. Sim. E aí são antenas, na verdade. E essas antenas vão capturar os seus sinais cerebrais, se você colocar na cabeça. Se você colocar no braço, captura sinal muscular. Coloca no peito, captura sinal cardíaco. Coloca nos olhos e captura sinal de eletroculograma, que é um potencial elétrico que você tem nos olhos. Acabei de fazer agora no evento do Rio de Janeiro, na Casa Firjan, no palco, ao vivo ali para todo mundo, o controle de um drone por meio de sinal ocular. Meu Deus, a pessoa colocava ocular. A pessoa colocou ali uns eletrodos aqui na região dos olhos. E o que acontece é porque esse sinal, na verdade, é um sinal neural. Porque na sua retina, o seu fundo do olho, existe uma alta concentração de neurônios, axônios, extensões de neurônios, que interpretam, fazem essa tradução do sinal de luz. Para onde ele olhava, o drone vai. Nessa orientação aqui horizontal, isso que acontecia. Então, é uma onda muito clara, o sinal de eletroculograma. Se você olhar para a direita ou para a esquerda, você observa potencial positivo e negativo. Porque você coloca o eletrodo aqui, né, que está medindo, o eletrodo de referência aqui, a terra na testa da pessoa, e aí você consegue ver com amplificação diferencial. Galera, daqui 10 anos, você pode imaginar onde nós vamos estar com esse negócio todo aí? Imagina daqui 10 anos, gente. Nós estamos falando hoje. Ele está citando 2012, que foi o embrião de todas as curiosidades, iniciativas. E olha onde estamos hoje já. E daqui 10 anos? Pensa daqui 10 anos para onde iremos. Maravilhoso. Que aula, que momento gostoso, que compartilhamento fantástico. Tudo que vocês estão fazendo. Do ponto de vista social, do ponto de vista desse Brasil carente, desse Brasil sofrido lá embaixo, o que você
pode antever que todo esse desenvolvimento tecnológico que está nascendo poderá ajudar a abençoar? Você já tocou, por exemplo, a preocupação de produzir equipamentos, sensores, a custos muito mais baratos aqui no Brasil, coisa que custa $15 mil lá fora, que não sei, não tenho ideia da escala de valor, mas o que vocês podem contribuir ou pensar, pelo menos a nível de preocupação de futuro? Tem uma grande analogia que eu gosto de fazer, inclusive levando em conta a pesquisa aeroespacial. Existe uma grande preocupação quando se fala do por que nós vamos investir no espaço, por que nós vamos investir em procurar coisas em outros planetas, quando a gente tem grandes problemas acontecendo na Terra. Né? E se você for levar em conta que há 20 anos o programa espacial brasileiro e o programa espacial indiano estavam pau a pau. Ou, na verdade, acho que o indiano nem existia, uma coisa assim. O pessoal veio para cá, aprendeu as técnicas do que o Brasil estava fazendo, inclusive Brasil, né, China e Índia naquela época. E hoje, a Índia acabou de lançar uma sonda que pousou no lado escuro da Lua. Sim, sim. E você veja, a Índia estava com um problema gigantesco. Isso, inclusive, eu aprendi. Eu convidei o Sérgio Sacani, inclusive acho que vocês já tiveram ele aqui, né? Grande figura. Convidei ele para dar uma palestra, né, na minha antiga faculdade sobre questões de por que a gente tem que investir em pesquisa aeroespacial e tudo mais. Ele me demonstrou, a Índia não tinha água potável, não sabia onde encontrar mais água potável, por causa dos problemas que eles têm lá com geografia, total, contaminação, né? Falta de saneamento básico. Foi graças a eles terem investido em pesquisa aeroespacial, colocado um satélite em órbita deles, que eles conseguiram identificar os pontos ali e salvou talvez uma das bases, né? Água-vida, né? no país. Então eu acredito que para você ser um país em que você vai coletar bens, em que você vai ter serviços públicos de altíssima qualidade, um dos métodos para isso, ou o método que eu consigo contribuir enquanto civil, é tecnologia, é desenvolvimento de tecnologia. Perfeito. Com o desenvolvimento de tecnologia, você se torna um país no qual você paga, né, talvez você cria uma entidade que contribui com impostos, você cria grandes polos no qual você tem uma conversão gigantesca de valor de dólar para real. Você imagina você ter diversas empresas brasileiras que vivem disso, de desenvolvimento de software. Desenvolver softwares que são pagos em dólar, em euro. Então você cria no seu país grandes entradas de moeda estrangeira com alto valor, obviamente, agregado, como imposto, né, para a sua própria nação. Então eu imagino que o jeito que eu, obviamente, sou enviesado para dizer é por meio do desenvolvimento de pesquisas e tecnologias nessa área. E como que nós estamos fazendo isso na Cortex Corp? Eu imagino que a contribuição vai ser para uma mudança de um paradigma de fisioterapia. Você imagina você fazer e tornar o Brasil o país com a fisioterapia mais avançada do mundo. Show. Que não vai ser mais uma fisioterapia passiva. Que bom. Não vai ser mais uma fisioterapia mecanizada. Maravilhoso. Você tem uma lesão, alguma coisa assim? Eu uso isso direto. Eu gosto de fazer exercício, machuco. Sim. Tenho problemas de torções lombares. E aí vai para fisioterapia. Exato, exato. Agora, imagina o seguinte. Existem algumas condições, como, por exemplo, hemiplegia pós-AVC. A pessoa tem metade do corpo paralisado porque sofreu um acidente vascular cerebral. Você vai na fisioterapia, como acontece hoje em todo lugar do país, né, quase sem exceção. Você vai olhar lá, o fisioterapeuta está mexendo o braço da pessoa, ou está estimulando eletricamente, só que a pessoa está no celular. Está parada. A pessoa não tá, a atividade cerebral dela não está engajada com aquilo. E nós já temos demonstrações na literatura científica que demonstram que se a ativação de efetuadores robóticos ou elétricos, ou seja, você mexer o braço da pessoa com um equipamento robótico, como se fosse isso daqui mesmo. Você tem um equipamento, se você tivesse um braço desse aqui, que ao invés de cada junta aqui que você aperta fosse um motor, eu conseguiria acoplar aqui no meu braço, isso vai mexer meu braço. Só que se isso for acionado com o seu sinal cerebral, aquele mesmo sinal que a gente discutiu lá no início do programa, você ia ter uma recuperação muito mais alta. Olha isso. Então, o que a Cortex... Pelo envolvimento, pelo engajamento. Então, você tem do seu cérebro o fechamento no processo. de um loop. Exato, você tem um fechamento de um loop. Perfeito. Você tem a intenção cerebral, porque uma coisa fantástica é que mesmo se você tiver o membro paralisado
Ou mesmo se você não tiver um membro at all, o seu cérebro vai continuar sendo capaz de produzir os comandos motores para você fazer aquele membro se movimentar. Se você tiver uma tecnologia, que a gente pode utilizar a tecnologia não invasiva para coletar essa atividade cerebral, programas que reconheçam a diferença de atividade cerebral e equipamentos robóticos para fazer esse acionamento, você tem aquilo que a Cortex Corp quer nos próximos 5 anos, fazer os consultórios de fisioterapia mais avançados do mundo. Meu Deus, isso vai ser uma revolução. Imagina diversos polos de consultórios de fisioterapia que vão ser comandados por atividade cerebral. Não, fantástico. No qual você não vai ter só benefícios, melhora do sistema cardiorrespiratório, etc, etc. Você vai ter melhora funcional para problemas de paralisia. Isso é só o começo, né? Você tem que, obviamente, começar com aquilo que tem mais mercado, começar com aquilo que tem mais procura, tem mais problemas acontecendo, e depois você vai progredindo para questões mais, talvez não de fazer e ajudar pessoas com deficiência, mas talvez fazer com que pessoas com atividade cerebral talvez na média, ou pessoas que não tenham essas deficiências específicas, consigam aumentar sua capacidade cerebral para algumas coisas. Então, bom, eu tenho 26 anos, eu tenho tempo aí para... Você só tem 26 anos? Apesar do excesso de cabelo aqui, a falta aqui, eu tenho 26. Então eu tenho tempo aí para... Tem muita estrada. Maravilhoso, maravilhoso. Que papo gostoso, que conversa boa. Como nós temos aí um horizonte extremamente animador, maravilhoso, que nos aguarda. Vocês que estão conosco aí nos acompanhando, eu vou chegar aqui aos finalmente, vou agradecer ao professor Luiz por ter vindo compartilhar com a gente e gostaria de dizer a ele que repetisse os seus endereços, né, seu endereço no Instagram, e também algum produto, esses vídeos que você passa, onde podemos encontrar, está no YouTube, isso tal, se encontra com que é a mesma referência, Luiz com Z e tal? A mesma referência. Então, Instagram, eu centralizo as coisas no Instagram, que é o Luiz com Z, FS Borges. Luiz com Z, FS Borges. Pode encontrar lá que você vai ter... Os vídeos também estão lá. Isso. Explicações de neurotecnologia de forma simples. Tá. E depois vão ser anunciados lá as principais... desenvolvimentos na área, em nome de tecnologia que a Cortex Corp está fazendo, em nome de equipamentos e produtos de ensino, né, didáticos também. E existe uma grande revelação aí de um grande projeto que a Cortex Corp está fazendo já em questão de robótica e neurociência, que eu espero que o anúncio aconteça até o primeiro semestre de 2025. Então é uma coisa que vai deixar muita gente da comunidade nacional e internacional surpresa do que a gente foi capaz de desenvolver no Brasil com pouquíssimo tempo e pouquíssimo dinheiro. Que bom. Parabéns. Maravilhoso. Me anima muito isso, porque eu sou um apaixonado pela ciência e também apaixonado especialmente pelo desenvolvimento científico e tecnológico. E essa área de cérebro, né? Essa interação, isso é o futuro, isso é bênção. Muito, muito importante para todos nós. Obrigado por sua participação conosco, muito obrigado. Sabe que aqui é um canal aberto. Galera, vamos seguir aí, Luiz com Z, FS Borges. Lá no Instagram, se de preferência, assista, curta os produtos dele, inscreva-se no canal, porque é muito importante. Se você gostou do vídeo, você curtiu, gostou, primeiro curta, depois compartilha. Esse assunto aqui, embora seja um pouco técnico, mas isso traz muita esperança, gente, para muita gente. Eu tenho muitos amigos que estão orando, pedindo a Deus que essa tecnologia se desenvolva para fazer a vida deles menos sofrida, para fazer a vida deles mais fácil. A gente que move o braço nem pensa. Você faz movimentos que a gente não tem ideia da facilidade, da dádiva que é existir e existir neste corpo, né? São milhões de células, trilhões e milhões de células acionadas, de neurônios acionados inconscientemente. Mas quando a gente vai fazer isso mecanicamente, aí tudo muda. Aí que a gente sabe o valor dessa máquina. Professor Luiz, dá uma despedida dessa galera nossa maravilhosa e a gente se vê daqui a uns tempos. Eu agradeço muito pelo espaço, agradeço muito pelo convite e conte sempre comigo para poder comunicar numa linguagem simples os avanços, o que a gente anda fazendo, como que a área está evoluindo. É o meu grande, acho que uma forma de cumprir
o meu propósito que eu me encontrei nessa área é também fazer isso, também a parte de divulgação. Então, muito obrigado pelo convite e conte sempre comigo. Obrigado. E vamos contar sim. Amigão, um abraço para você que esteve conosco e você, amiga, também. E mais uma vez, compartilha esse conteúdo. Passa para frente. Passa para frente, não só esse, como qualquer um dos conteúdos que você tenha acessado nosso, do Cientificamente, que seja bênção para a galera aí afora. Tchau. Semana que vem estaremos juntos.